Vou recapitular com vocês, então, aqui algumas coisas que a gente viu desde o início, tá? Esse primeiro conteúdo aqui, o conteúdo 01 só tem as bases tecnológicas, para quem não conseguiu acessar aí, que eu estou gravando essa explicação, né? O arquivo 01, então, são só as bases tecnológicas, que contém ali os conteúdos que nós vamos estudar aqui na disciplina de Contabilidade e Planejamento Tributário. E aqui nesse primeiro arquivo, eu comecei aqui recapitulando com vocês alguns conceitos sobre tributos, né, que vocês já viram em outra disciplina, tá? Então, as competências, o que é elisão e evasão, alguns princípios constitucionais tributários, a gente falou sobre eles. Então, aqui vocês lendo aqui essa parte, vocês já vão relembrar de algumas coisas que vocês já viram, tá? Aqui ainda os princípios constitucionais tributários, alguns pontos principais aqui só, né, sobre esse assunto. Conceito de tributo, que vocês vão encontrar e vão ver isso aqui muitas vezes ainda quando vocês forem estudar sobre tributos. Então, a conceituação que tem aí no Código Tributário Nacional, CTN, no seu artigo 3º. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, se a gente entender cada parte dessa definição aqui, guardar bem ela, já ajuda bastante a gente a resolver muitas questões aí relacionadas aos tributos. Os principais tributos, né, a gente pode relembrou aqui, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Sujeito ativo e passivo, a gente lembrou também aqui quem são eles. O fato gerador e até tem alguns exemplos aqui, tá? De fato gerador, né? Então, imposto sobre serviço, ISS. O fato gerador é prestar o serviço. ICMS, o fato gerador, fazer circular mercadorias, ou seja, a venda de mercadorias. Imposto de renda é o imposto sobre a renda. Então, qual que é o fato gerador? É a renda. IPVA é o imposto cobrado sobre a propriedade de veículos automotores. Então, propriedade de um veículo, de um carro, de um automóvel, né, de uma motocicleta e tudo mais. Temos os tributos vinculados e não vinculados, diretos e indiretos. Aqui uma visão também nesses grupos aqui, né? Impostos sobre a renda, impostos sobre o patrimônio, impostos sobre o consumo, alguns exemplos. E aí a gente chegou nessa parte aqui, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses assuntos aqui. Esse imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, né, temos o imposto de renda, que é bem conhecido, é muito falado. Ele incide sobre rendas de pessoas físicas, ou seja, eu, você, pessoas naturais, e também sobre pessoas jurídicas, tá? Que são as empresas aí que têm a sua personalidade jurídica. Falando do imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, aí a gente precisa entender também e lembrar que existem os regimes tributários. E os mais conhecidos são esses três aqui, né? Lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Que a gente vai falar sobre essas modalidades de regime tributário. Aqui mais algumas características do imposto de renda, né?
e as modalidades. Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, a gente vai ver ele também, e o simples nacional, tá? E é também uma modalidade de regime tributário. Em cada uma dessas modalidades, a gente vai perceber que a forma de cobrar o imposto de renda ele é diferente. Os períodos de apuração, então, período de apuração pelo lucro real. Nós temos a opção trimestral, que é a primeira que a gente vai ver como que calcula, e temos a opção anual, onde a empresa que opta por esse método de apuração anual, ela deve fazer a sua apuração mensal, na verdade. Então, mensalmente ela tem que apurar o imposto e fazer o pagamento. Mas o fechamento mesmo é anualmente, tá? Já no método trimestral, trimestralmente é feito o fechamento, ok? E aí, falando do sistema anual, nós temos duas modalidades também, quando se fala de anual, que é a apuração mensal pelo lucro real em si, é onde você vai fazer toda a apuração mesmo e chegar no lucro que aquela empresa realmente teve e fazer o cálculo do imposto. E temos também a opção de fazer ele por estimativa, onde a gente vai fazer mensalmente por uma estimativa de acordo com uma tabela do imposto de renda. Eu vou passar isso aqui depois também no outro momento com vocês. Primeiro a gente vai ver ali a apuração trimestral e depois vamos ver essa apuração mensal por estimativa, tá? A gente vai trabalhar ela também. Na sequência a gente vai trabalhar o lucro presumido, que tem a sua apuração trimestral, o lucro arbitrado, que também acontece nas apurações trimestrais, acontece trimestralmente, e o simples nacional, que aí a apuração é mensal. A gente vai falar também e calcular o imposto por esse método do simples nacional. E a gente começou aqui pelo lucro real, na apuração trimestral. Tá? Então, conceito aí, lucro real é o resultado, lucro ou prejuízo, do período de apuração antes de computar a provisão para o imposto de renda, ajustado, aqui é só uma parte bem importante, né? Nós vamos falar bastante aqui. Ajustado, ó, veja, é o resultado da empresa antes de computar a provisão para o imposto de renda, ou seja, é aquele momento que a gente chega na DRE ali, no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. É esse resultado que a gente está falando, que é o resultado contábil. Mas aí tem um ajuste, ó, ajustado pelas adições, exclusões e compensações. A gente vai falar um pouco mais sobre esses itens aqui também daqui a pouco. Prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda. Sobre a apuração trimestral, a obrigação, quais são as empresas que são obrigadas a fazer essa apuração pelo lucro real, tá? Essa obrigação aqui é pelo lucro real, pode ser trimestral ou anual, beleza? Então, as empresas que não se encaixam nessas aqui que são obrigadas, elas podem escolher lucro real, lucro presumido, simples nacional. Já essas empresas que têm, quais são essas empresas? Ó, receita bruta anual de 78 milhões. Então, empresa que tem, essa aqui é a partir de 2014, até 2013 era esse outro valor menor. Mas aqui que vale para nós é depois de 2014 agora. Empresas que têm esse faturamento aqui, essa receita bruta de 78 milhões em diante, é obrigada a fazer a apuração pelo lucro real. E aí tem também, ó, bancos,
E geralmente são bancos ou relacionados a essa parte financeira aqui. Tá? Tem aqui uma lista de empresas que são obrigadas a fazer o lucro real. E as que não se enquadram naquelas opções ali, pode escolher, né? Como eu disse. E a outra coisa que é importante a gente entender, ó, o que é o lucro contábil e o que é o lucro fiscal. Então, relembrando um pouco da nossa DRE, a gente tem lá a nossa receita. Vamos fazer uma bem simples aqui, tá? Só para a gente relembrar. Receita, aí menos CMV, que é o custo da mercadoria lá, certo? Menos Pedro, cadê o fone azul que o pai queria? Que ruim. Eu queria que... Ô, pai, busca lá aquele fone. Gosta de creme? Gosta de creme? O ruim é que eles travam, né, mano? Você não consegue movimentar. Aí, eu mutei ali. Então, menos a receita, menos CMV, e aí menos as outras despesas, a gente chegou no lucro, né, antes do imposto de renda, antes do IR e da CSLL. Tá? Esse valor aqui, ó, que a gente chega antes de calcular o imposto de renda, que é o que a gente está acostumado a fazer nos exercícios, né? Montava a DRE, chegava aqui lucro antes do imposto de renda e contribuição social. E aí a gente ia calcular aqui a provisão do imposto de renda e da contribuição social, tá? Esse valor aqui é o que a gente chama de lucro contábil, tá? E o que é o lucro fiscal? Então aqui vocês já entenderam o que é o lucro contábil. Vou voltar aqui agora. Vou apagar isso aqui, para a gente pensar no que é. Bom, vou fazer do outro lado aqui. O lucro fiscal. O que é o lucro fiscal? Eu cheguei aqui no meu lucro contábil, certo? Então, o meu início para mim chegar no lucro fiscal é o lucro contábil. Aí eu faço as compensações e eu chego no meu lucro fiscal. Eu já falo para vocês o que são essas compensações aqui, tá? Melhor. Mas só para vocês lembrarem aqui o que é lucro contábil ou resultado contábil, também pode ser, mesma coisa, ou resultado fiscal, lucro fiscal. Esse lucro contábil eu fiz na minha DRE, é o lucro que a empresa teve mesmo, certo? E aqui eu tenho que fazer alguns ajustes aqui, ó, algumas compensações, que aí são as adições, exclusões aqui que a gente vai fazer. Vou falar melhor para vocês sobre ele daqui a pouco. Feitas as compensações, a gente chega no resultado fiscal, ou lucro fiscal. O lucro contábil é o lucro que a empresa realmente teve. O lucro fiscal é a minha base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social. Porque a gente pode falar, então, que o lucro fiscal é o que a Receita Federal considera lucro. Tá? Então, pode ser que aqui tenha dado 10 mil, e aqui dê 15, talvez, ou dê 9, tá? Vai depender muito da situação, do que tem aqui no nosso ajuste, tá bom? Então, o lucro contábil é o lucro da empresa realmente. O lucro fiscal é o que a Receita Federal considera lucro. Lembrando que nós só calculamos ali para a gente chegar no lucro fiscal só para calcular o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, vamos supor que aqui a gente teve 25 mil de lucro contábil. Certo?
E aí no lucro fiscal eu cheguei no valor de 30 mil. Tranquilo. Calculei o imposto de renda aqui, e contribuição social, cheguei lá no valor, vamos só colocar um valor bem aleatório aqui, 5 mil de imposto. Somando os dois aqui, tá? De imposto. O resultado dessa empresa agora, de lucro contábil, vai ser 20, tá? Então, o que importa realmente para a empresa é o lucro contábil. O lucro fiscal é só para a gente calcular o imposto, tá? Depois a gente esquece ele. Calculei imposto, não me importa mais o lucro fiscal, tá bom? Aí nós temos que entender melhor um pouco o que são essas deduções e abatimentos, tá? Ou melhor, adições e exclusões. Na DRE ali, a gente fez algumas... A gente tirou ali muitos valores da receita bruta, né? A gente chegou ali com a receita bruta da empresa, daí a gente subtraiu todos os custos, as devoluções e abatimentos, alguns impostos, subtraímos também outras despesas da empresa. Enfim, a gente foi ali fazendo todas as subtrações ali dos custos e despesas da empresa, bem como a gente também adicionou algumas receitas provenientes de outras atividades que pode ser que não estejam relacionadas com a atividade fim da empresa, certo? Tranquilo. Por quê? Porque a gente queria chegar no resultado contábil da nossa empresa. E esse resultado contábil é o que realmente a empresa ganhou, ou seja, eu tenho que pegar meu faturamento bruto, tenho que tirar se teve alguma dedução por devolução e abatimento, eu vou ter que tirar, vou tirar os custos da mercadoria, vou tirar todas as despesas que eu tive. E aí, se eu tive algum investimento, investi numa empresa, ou coloquei o dinheiro numa aplicação, né, o dinheiro da empresa, e teve um retorno, teve uma receita. Eu também vou ter que somar essa receita para eu chegar no meu resultado real da minha empresa. Ok, cheguei no meu resultado contábil. Só que aí tem algumas despesas que para o imposto de renda, e aí aqui tem o RIR aqui, pessoal, é o regulamento do imposto de renda, tá? Onde vocês encontram tudo que vocês precisarem saber sobre o imposto. Se vocês tiverem dúvida, qual despesa que é dedutível, qual receita que não é tributável, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem em relação ao imposto de renda, é nessa lei que vocês vão encontrar. E tem algumas despesas, então, falando de despesas agora primeiro, que elas não são dedutíveis, ou seja, é uma despesa que a minha empresa teve realmente, e eu subtraí para eu chegar no resultado contábil, né? Mas para a Receita Federal, essa despesa não era dedutível. Ela não é considerada uma despesa, tá? Quando for esse o caso, eu vou ter que somar de volta esse valor no meu resultado, tá? E aí temos também o caso de receitas que por algum motivo essa receita não é tributável. Talvez essa receita, por exemplo, eu tive uma receita de um investimento que eu fiz numa empresa, mas essa empresa pagou o imposto de renda já, antes de me passar a minha parte. Então é um imposto, é uma receita que já teve o imposto pago. Então ela não é mais tributável, mas eu somei ela no meu resultado contábil, tá? Por quê? Porque faz parte do resultado da minha empresa, mas ela já foi tributada. Se ela já foi tributada, ela não é
tributável mais. Então, eu tenho que excluir ela do meu resultado. E aí é um exemplo de exclusão, tá? Então, tem algumas despesas que não são dedutíveis, eu tenho que fazer uma adição de volta nela, né? Eu tirei lá como despesa, eu tenho que adicionar novamente. E tem receitas que não são tributáveis por algum motivo, então eu tirei ela, aliás, eu somei ela no meu resultado, agora eu tenho que tirar, tenho que excluir, tá? E para a gente saber o que que é dedutível, né? Ou o que não é tributável, a gente tem um anexo específico, e eu passei para vocês também nos arquivos da sala, onde tem todos as opções ali de adições e exclusões. Todas as situações de adições e exclusões. Então, se a gente já chegou numa despesa e ficou com dúvida, a gente vai olhar lá. Com relação às despesas, que é o mais comum, talvez, né, dependendo muito da empresa, mas, com relação às despesas, a gente pode pensar se essa despesa é comum da empresa, se ela é uma coisa que faz parte até que tenha a ser usual e normal, não constituir inversão de capital também é uma situação, né? É necessário para a atividade da empresa e a manutenção da fonte produtora, então aqui já tem algumas dicas também, né, de como identificar. Mas aí no exercício eu vou dar para vocês os valores, tá? Aqui tem um exemplo de como que a gente vai fazer então o nosso ajuste. Ó, lucro antes do imposto de renda, então o nosso resultado contábil ou lucro contábil, mais as adições, ou seja, despesas que eu tirei, ó, despesas que eu tirei aqui atrás, né? Eu tirei uma despesa e cheguei no meu resultado contábil. Não era dedutível, eu vou ter que somar de novo aqui. E ali também as exclusões, que são o quê? Receitas que eu somei aqui, ó, aqui para cima, eu somei para eu chegar no meu resultado contábil. E aqui eu vou ter que subtrair, porque ela não é tributável por algum motivo. Esse valor de adição e exclusão eu vou dar para vocês nos exercícios ali já, tá? Então, vocês têm que lembrar disso, que é o resultado contábil, mais as adições, mais as exclusões, eu tenho meu resultado antes da compensação do prejuízo fiscal. E aí eu tenho aqui, ó, o outro item é a compensação do prejuízo fiscal. O que é a compensação do prejuízo fiscal? É uma compensação de um prejuízo que eu tive num período anterior. Então, se eu tive um prejuízo aqui num período anterior, eu posso compensar ele nos próximos períodos. Mas aí tem uma regra aqui também, que não pode ultrapassar 30% do meu resultado do período que eu estou analisando, tá? O meu resultado aqui antes da compensação do período que eu estou analisando. Então, vamos supor aqui que no primeiro trimestre, o exercício vai ficar mais claro para você, tá? Mas vamos supor que no primeiro trimestre, o meu resultado aqui final, ó, do meu resultado, esse último aqui é o resultado fiscal, tá? É o lucro tributável ou o lucro real para o imposto de renda. A gente vai chamar de resultado fiscal ou lucro fiscal. Então, nesse período aqui, por exemplo, no período anterior, na verdade, o meu resultado fiscal foi de 10 mil negativo. Tá? Então, quando dá negativo, o valor aqui do meu resultado fiscal, não vou pagar nem imposto de renda e nem ação social. Os dois são com base no lucro da empresa, né? Se a empresa não teve lucro, não tem imposto, não vou pagar nada. Deu 10 mil negativo, beleza.
Nesse segundo período aqui, vamos supor que aqui é o segundo trimestre, tá? Nesse segundo trimestre, o meu lucro antes da compensação foi de 30 mil. Ah, legal. Agora eu vou ter que pagar imposto, né? Porque eu tive um resultado positivo. Só que eu tive prejuízo no anterior. Esse prejuízo que eu tive aqui de 10 mil, eu posso compensar ele aqui hoje, no próximo trimestre. Mas o máximo é 30% do meu resultado antes do ajuste desse período que eu estou analisando. Então, aqui no caso é 30 mil. 30%, 9 mil. Eu posso compensar 9 mil reais. Ou seja, o meu resultado fiscal aqui é 21 mil. Tá? Beleza. Em cima desse valor aqui, ó, essa aqui é a minha base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social. Em cima desse valor que eu vou calcular. Ah, mas ficou mais R$ 1.000 lá, né, para trás. Não tem problema. No terceiro trimestre, se eu tiver um resultado positivo, eu ainda posso compensar ele até zerar. Tá? No exercício vocês vão visualizar melhor. Então, aqui está falando um pouco sobre o que é adições, exclusões, que eu comentei com vocês já. As compensações, né, limitada a 30% do lucro fiscal apurado no período. As alíquotas, ó, 15% de IR e 10% de adicional de IR, para ver se tem os limites aqui. Ó, aqui os limites. Vamos pegar o nosso exemplo ali que deu 9 mil. Vou voltar aqui um pouquinho. 21 mil, né? Ó, nesse mês aqui deu 21 mil. Então vamos calcular o imposto de renda, 15%. Então 21. Aqui todos os resultados vocês vão fazer isso. 21 mil, 15%. Então deu 3.150. Imposto de renda, beleza. Aí eu vou olhar aqui, tem o adicional de imposto de renda. O adicional do IR é 10%. 10% do quê? 10% do valor que ultrapassar o limite que tem na norma. Quais que são esses limites? Mensal, 20 mil. Tem ele no material embaixo também. Esse material está disponível para vocês lá. Trimestral, 3 vezes 20 mil. 60 mil. E anual, 6 vezes 20 mil. Aliás, 12 vezes 20 mil, 240 mil. Tá? O que isso quer dizer? Como eu estou fazendo trimestral aqui, ó, o meu limite é 60 mil. Até 60 mil eu não pago adicional. O meu adicional aqui é zero. Se o meu resultado aqui fosse maior que 60 mil, vamos supor que fosse 62 mil, eu pagaria 10% sobre os 2 mil a mais. Além dos 15%, eu pago 10% no que excedeu o limite. Tá? Então, trimestral, que eu estou analisando trimestral aqui, é 60 mil. Aqui não chegou. E a contribuição social, a base de cálculo é a mesma aqui, 21 mil, 9%. 21 mil, 9%, 1.890. 1.890, ficou feio para o 8 aqui, mas é um 8, tá? 1.890. Total de tributo que eu vou pagar nesse período aqui é o valor da soma do IR, do adicional e da contribuição social. Como não tive adicional aqui, é só a soma dos dois. 5.040. Tá? E aí já está calculado o imposto de renda e contribuição social. Então aqui ó, tem as compensações, até 30%. As alíquotas, 15% de IR, adicional 10%.
O adicional é em cima do quê? O adicional do imposto de renda representa a parcela de cálculo que exceder o limite de R$ 60.000 trimestral, R$ 240.000 para apuração anual. No caso do início de atividades, o limite trimestral será proporcional ao número de meses, ou seja, R$ 20.000 por mês. Tá? R$ 20.000 mensal. A contribuição social, falei para vocês da contribuição social agora aqui atrás já, mas não expliquei, não falei sobre ela. Então, o que é contribuição social? Instituída por essa lei aqui em 1689 de 88, é uma contribuição social sobre o lucro líquido. E o que é importante para nessa parte aqui, principalmente, é isso aqui, ó. Aplicam-se a contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda, pessoa jurídica. Ou seja, imposto de renda não é cobrado sobre a renda, não é cobrado sobre o lucro fiscal, então a contribuição social também vai ser cobrada sobre o lucro fiscal da empresa, tá? E aí, se você escolher lucro real para o imposto de renda, também é lucro real para contribuição social. Se você escolher lucro presumido para o imposto de renda, também vai ser a mesma escolha para contribuição social. Não dá para escolher um diferente para um e para outro. A base de cálculo ali, ó, é o lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações, que agora você já sabe o que é. Ou seja, é o nosso lucro contábil. Aliás, lucro fiscal. A alíquota é 9%, então 9% de imposto. A regra para a compensação, ó, é a mesma. Se tiver algum prejuízo fiscal em período anterior, você pode cobrar, compensar esse prejuízo no limite de 30% do período que você está analisando, né, do resultado antes da compensação. E aqui fala um pouco sobre prazos para pagamento desse imposto, tá? Tem alguns detalhes dos prazos para pagamento, vocês podem ver depois. Aqui está um exemplo bem simples aí, ó, dessa situação que a gente estava falando. Então, aqui, ó, R$ 1.000 de lucro contábil, né, 1.000. Daí tive adições, ó, mais 200, 1.200, menos 400. Cheguei no valor aqui do resultado antes da compensação de 800. Não tem um período anterior, então aqui é zero, o meu resultado fiscal é 800. Tá? Aqui é 800 mil, tá? Então, 800 é trimestral, ó, janeiro a março, 800 mil. Então, a primeira coisa, eu vou cobrar os 15%. 120 mil. R$ 800.000 trimestral. Meu limite trimestral é 60 mil. Então, 800 mil menos 60 mil vezes 10%. Mais 74 mil de adicional. Então, aqui eu somo a despesa com IR. Vai ser 86, não, 120 ali, né? Não, estou difícil de escrever aqui. 194 mil. Contribuição social, a gente já poderia calcular aqui, que é com base nesses 800 mil. 800 mil, 9%. R$ 72 mil. Tá?
E aí está calculado o imposto de renda e contribuição social desse período. Vamos fazer aqui mais esses dois aqui para vocês entenderem a questão da compensação. Então, nesse período aqui, ó, 1.000, tive 1.000 de adições e 1.500 de exclusões. Ou seja, eu tive um resultado negativo de 400 mil. Compensação aqui é zero ainda, porque não tenho aqui nenhum valor para compensar no período anterior, né? Não é aqui onde eu marquei, na verdade, é aqui, ó. Meu resultado fiscal que conta aqui, ó. Então, meu resultado fiscal, ó, é 800 positivo, então não tem prejuízo para compensar. Então, o meu resultado aqui é 400 mil negativo. Como deu negativo aqui no resultado fiscal, ó, não tenho nada para pagar. Não tive renda, não vou pagar imposto. Jóia. Próximo período, 1.000 de lucro contábil, mais 400 de adições, menos 200 de exclusões, eu tive um resultado positivo ainda de 1.200, né? 1.200.000. Só que eu tenho um valor para eu compensar, ó. Mas aí a gente tem que lembrar que é, no máximo, 30% do meu resultado aqui, ó. Eu tô do mês do período que eu estou analisando. Então, vamos lá, 1.200. 30% vai dar 360. Então, eu posso compensar 360 aqui. Ou seja, 1.200 menos 360, eu tenho aí um resultado fiscal positivo de 840. Então, em cima desse valor aqui, que eu vou calcular meus impostos aqui para baixo, tá? Como a gente fez aqui, 15%, 10% sobre o adicional e 9%, não está aqui, né? De contribuição social. No próximo período, 1.000 mais 1.000 de adições, né, menos 600 de exclusões. Cheguei a um resultado de 1.400. Mas veja bem, eu tinha 400 para compensar e eu compensei 360. Então, eu ainda tenho 40 para compensar, né? Aqui, ó, 1.400 vezes 30%, eu posso compensar até 420 mil aqui nesse período. Mas eu só tinha 40 para compensar, certo? Eu tinha 400, compensei 360, sobrou 40 aqui para mim compensar. Vou compensar ele agora. Zerou aqui o meu prejuízo que eu tinha para compensar. E aqui eu vou ter um resultado fiscal de 1.360. Em cima desse 1.360 que eu vou calcular o imposto de renda, adicional, total de tributos, total de gasto com imposto de renda e a minha contribuição social. E aí eu finalizo o ano aqui, considerando trimestral, né? E aí, pessoal, eu passei para vocês, vou só abrir aqui para vocês ficarem por dentro aí. A atividade. Então, a atividade é a atividade 2 lá, que está nos nossos arquivos também. E é justamente para vocês fazerem aqui, ó, a apuração pelo lucro real trimestral. Então, tem o lucro contábil aqui para vocês, a informação aqui para vocês do lucro contábil. O valor das adições aqui, que vocês vão ter que calcular o percentual e exclusões. E aí vocês vão preencher a tabelinha, ó. Tá aqui a tabelinha para vocês preencherem cada item. Tá? Vão preencher tudo aqui trimestralmente. E responder as perguntinhas. Essa era a primeira atividade. A atividade 02, na verdade. Na atividade, na parte 03, tá aqui, é só mais uma atividade também. Está lá nos arquivos da sala. Vou abrir para vocês verem também. Um segundinho que já abre. Aí. Aí, atividade 3, tem a tarefa. Ah, não, essa aqui. Já tem a tarefa lá para vocês também. Mesmo esquema. Regime tributário trimestral. Aqui, o que mudou um pouco só? Tem os valores, ó, e preste atenção aqui nisso aqui, ó. Quando está entre parênteses assim, é negativo. Então, tem aí alguns valores negativos, aí, tanto no primeiro quanto no segundo, na atividade 2 e na atividade 3.
E aí vocês vão ter que somar trimestralmente para colocar ali. E aqui eu já dei os valores para vocês de cada trimestre, de adição e de exclusão. Tá? Então, vocês não vão precisar calcular como no primeiro. Então, tem aí a atividade 1. Vocês vão ver lá nos arquivos também que temos o anexo 1, onde nós encontramos todos os exemplos de adições. Então, eu quero que vocês tentem identificar lá um ou dois. Eu coloquei dois aqui, mas eu considerei colocar um também. Um ou dois que vocês tenham alguma ideia de qual é e vocês vão colocar aqui para mim. Atividade 3 é trimestral também. E aí tem no anexo 2, que também está nos arquivos, para vocês mencionarem para mim aqui duas exclusões lá do anexo 2, e vocês ali têm uma ideia do que é. Tá? Vão olhando ali os nomes, e aí vocês vão perceber que tem alguns ali que talvez vocês consigam identificar. Tá? Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para mim que a gente vai conversando. E aí já chegou no material 4, pessoal, que daí é o outro vídeo já que já tá lá. Eu já passei o link para vocês. Beleza?